iniciar a gravação. Vocês vão ter acesso também, então, para aqueles que tiverem um interesse mais veemente, pode solicitar logo após o término do encontro. Amanhã, pela manhã, ao máximo, eu estou enviando essa gravação para vocês. Peço que vocês mantenham o microfone desligado e que nós iremos reservar todas as questões e dúvidas para o final. Então, nosso encontro vai ter mais ou menos 1 hora de explanação e os 30 minutos para a gente poder discutir as implicações que forem surgindo no meio do caminho. Vocês guardam para o final, porque aí a gente concentra todas as questões no final do nosso encontro. Mas, como eu lhes dizia, eu acho que o caso Dora ele é útil para a gente poder pensar a nossa clínica e também aquilo que chega para nós, no consultório principalmente, como queixa, né? O que é que chega no consultório, o que é que chega na nossa clínica hoje, enquanto queixa. Por isso, essa análise e principalmente quando eu estava estudando, né, relendo o caso Dora, eu fui me deparando com essa análise que o Lacan faz em várias partes e principalmente em uma parte específica do seu ensino. No final também eu vou enviar um material bibliográfico para vocês, dizendo a despeito do manejo, né, do Freud sobre o caso. Inicialmente, Freud diz que é um caso que dura o tratamento por 3 meses, né, de sessões muito frequentes, e que por um manejo do Freud, esse caso, Dora decide por fim ao tratamento e depois ela volta ao consultório do Freud para dizer um pouco sobre como estava se sentindo, mas é muito interessante de acompanhar. Mas o que é que o caso Dora nos ensina? Lido a partir de Lacan, e relido por nós hoje, ele nos ensina acerca da postura e principalmente do manejo do analista na contemporaneidade, né? Do que se trata hoje o manejo. Hoje eu tenho passado por várias experiências de grupos de supervisão e tenho escutado diversas pessoas, principalmente, que estão em períodos de transição de uma teoria para outra, que estão conhecendo o Lacan, e quando chegam no Lacan, geralmente se assombram, né? Porque a postura que Lacan nos ensina do analista é essa postura mais opaca, que não se coloca, que não interpreta, que não aparece enquanto sujeito, mas que está para a análise apenas como objeto, né? E jamais não há espaço no trabalho de análise para que o sujeito do analista que está por trás do analista ele apareça. E é aqui onde o Lacan é criticado e é aqui onde o Freud ele acaba por não é pôr a perder, porque não é disso que se trata em psicanálise, mas ele mesmo reconhece que determinados manejos que ele faz, no caso da Dora, meio que abala um pouco da transferência, e é um fato, né? Nós vamos ver mais à frente que o Freud ele conduz o tratamento a partir do próprio pré-conceito que ele tem através do conhecimento que ele tem com o pai da Dora e com um certo conhecimento que ele tem com o casal do senhor e da senhora K. Mas quem foi Dora? Ida, que recebeu o pseudônimo de Dora, é o principal caso de histeria analisado por Freud. Dentre as questões principais do caso estão a idealização que Dora faz da senhora K e o fato de Dora estar apaixonada pelo senhor K. Segundo Freud, Dora apresentava muitos sintomas relacionados com a complexa relação que ela e o pai mantinham com o casal K. Ligação amorosa platônica dissimulada entre seu pai e a senhora K. Para quem não leu ainda o caso Dora, primeiro que eu recomendo com muita veemência que isso seja feito, que seja tomado na íntegra. Inicialmente fica muito claro
E eu fiquei um pouco meio tonto quando eu estava na releitura do início do caso, que parecia muito claramente ser um caso de abuso sexual, né? Pela a postura que o senhor K toma diante de Dora, o romance que o pai da Dora vive com a senhora K, e que Dora, de certa forma, encobre isso, escondendo isso da mãe. Porque Dora, na melhor das hipóteses, poderia dizer à mãe que o pai estava traindo ela. Mas aí ela encobre isso. E aí o senhor K começa a comprimir Dora, no sentido de pressioná-la contra a parede. Tem até uma cena que isso acontece, em que o senhor K comprime Dora contra a parede e dá um beijo nela. Então, esses pontos, né, dessa cena, ou dessa novela psicanalítica, por assim dizer, e é interessante porque dá para você ir lendo, né, o caso da Dora, e dá para você ir construindo as imagens na sua cabeça. Primeiro, tentando ver a cena do lugar da Dora, né, que somente depois, a partir do momento em que o senhor K tenta comprimi-la contra a parede, ela começa a desenvolver os sintomas e eu vou falar isso mais à frente, os sintomas de esqueci a palavra agora, de náuseas e atrofias musculares e afins. Só que, na verdade, e aí a gente tem o núcleo desse caso, que se trata realmente que Dora tem um romance homoafetivo ou um afeto homoafetivo pela senhora K. E aqui a gente já começa a fazer uma análise a partir de Lacan, embora eu me dedique mais à frente, mas aqui já dá para fazer uma análise a partir de Lacan, do caso Dora. Freud acolhe Dora, escutando o que o pai tem a dizer, escutando as cenas que vão acontecendo por debaixo dos panos, e escutando Dora a partir do que Freud sabe sobre tudo isso. Então, aqui a gente já começa a fazer uma subversão da análise do caso, né? Porque a análise que o Lacan faz é essa, que Freud ele não escutou Dora na sua singularidade, né? A partir unicamente de quem ela era, de como ela estava, a verdade dela, mas escutou a Dora a partir do que acontecia, ou da suspeita, porque Freud suspeitava que ela tinha um amor reprimido pelo senhor K, né? E associava a imagem de Freud, enquanto analista, ao pai. Né? Quando a Dora faz o rompimento do tratamento com Freud, Freud faz essa pequena interpretação, que ela rompe o tratamento por causa que ela identificou a imagem do pai a Freud. E isso é um outro ponto que, na verdade, não existiu. Né? Na melhor das hipóteses, hoje, se fôssemos escutar Dora, o caso seria totalmente outro. E aqui eu não estou dizendo, mas isso eu vou deixar bem claro, que Freud errou no manejo de tratamento. Né? E aí é uma coisa que eu sempre coloco nos grupos de supervisão, que não se trata, em psicanálise não se trata do certo e do errado. Em psicanálise se trata do efeito. Então, o analista tomou determinada postura, né, diante de um fato, diante de um caso. Qual é o efeito que isso vai ter? E isso é a supervisão que vai ponderar. Não, é porque eu fiz isso, é errado. Não, não se trata disso. Né? Não é certo, é errado fazer esse tipo de pergunta. Mas qual é o sentido, qual é o efeito que isso vai ter? E esse foi o efeito que a postura do Freud teve na Dora. Né? Em vez de ter produzido uma análise discursiva a partir da verdade da Dora, né? E muitas vezes, esse é um grande ponto. Uma vez eu vivi uma experiência no tempo de estágio da Faculdade de Psicologia, eu já contei esse caso em outro momento, mas vale a pena retomar isso, em que eu atendia uma mulher de 45 anos, e psiquiatricamente ela era diagnosticada com transtorno de bipolaridade.
E, obviamente, que no período de estágio, a grande dificuldade de mostrar, não de mostrar no sentido de ostensivo, fálico, mas de colocar para minha supervisora, para minha preceptora, que a minha forma de trabalho e de escuta não se pautava a partir do DSM, por exemplo. Então, havia uma dificuldade muito grande, né, de em contraponto alguém que era hipoteticamente maior que eu. E aí ela me chamou para conversar sobre o caso, porque ela tinha conhecimento deste caso. E aí ela disse, Humberto, você precisa chamar o marido dessa mulher. Eu disse, mas por quê e para quê? Não, você precisa chamar o marido dessa mulher para saber um pouco mais dele, né? Para saber o que realmente acontece em casa, para você saber como é que funcionam as coisas, né? Prontamente eu disse que não chamaria, né? Porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, a minha forma de trabalhar não se pautava naquilo. E aí foi uma confusão, envolveu a minha supervisora. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não cabe a nós, principalmente na psicanálise lacaniana. Estou falando do lugar de uma psicanálise lacaniana. Para a psicanálise lacaniana, para o psicanalista lacaniano, não interessa o fato. Interessa o que é dito sobre o fato. Então, o que o sujeito está dizendo pode não ter acontecido. Mas se ele está dizendo aquilo, isso precisa ser escutado como verdade dele. Né? O próprio Lacan, nos outros escritos, escreve um texto sobre a verdade. E é a verdade do sujeito. Não é a minha verdade. Por isso que o analista, ele não está no setting como sujeito. Ele está enquanto objeto. Enquanto objeto que não julga o que é certo ou o que é errado. Né? E essa compreensão, o Lacan tira justamente do caso da Dora, né? Dessa análise que ele faz do caso da Dora. E a doença que estava presente na senhora K, o senhor K passava parte do ano viajando e sempre que voltava encontrava sua mulher adoentada, como Dora sabia, ela tivesse gozado de boa saúde até o dia anterior. O interesse é que a senhora K e Dora apresentavam comportamentos contrastantes. Enquanto a primeira adoentava-se quando o esposo chegava, Dora curava-se de sintomas como a tosse ocorrida no período em que o senhor K estava ausente. A partir de uma observação repentina da Dora, sempre suas alterações entre saúde e doença, Freud foi levado a pensar que os estados de saúde da Dora, assim como o da senhora K, dependiam de algo que não fosse orgânico. Então, nesse momento do caso, principalmente no desfecho em que o primeiro e o segundo sonho que a Dora tem, em que ela começa a apresentar os adoecimentos e tem esse certo emparelhamento com o perfil e o quadro da senhora K, é nesse ponto em que Freud vai e diz, não, já que ela está adoecendo junto da senhora K, esse papel invertido quando o senhor K chega de viagem, então, na verdade, a Dora é apaixonada pelo senhor K. E essa é a interpretação que o Freud faz do que está acontecendo. E aí, mais uma vez, nós tocamos no ponto da interpretação. Eu lembro de, esses dias, conversar com uma das pessoas que participam dos grupos de supervisão, e eu dizia para ele que a interpretação está para Lacan, numa psicanálise lacaniana, a interpretação está do lado do analisante e a intervenção do lado do analista. Não é o analista em Lacan que faz a interpretação. Não, o sujeito traz um sonho e eu vou dar a ele a interpretação desse sonho. Em Lacan, é preciso convocar esse sujeito a dizer mais. E mais uma vez, eu coloco, né, eu pontuo, que o que acontece no caso Dora é justamente Freud que ocupa esse lugar de saber, né? E não é de alguém que a Dora supõe que saiba, é de saber. Freud sabia sobre a Dora, ou supunha saber, né? O papel do sujeito suposto saber é invertido. Freud assume isso. Então, isso é um ponto que a gente vai ver
quando os 4 discursos do Lacan servem para analisar o caso Dora, né? Mais à frente eu trago o matema, o matema dos discursos, dos 4 discursos em Lacan, e nós vamos ver que Freud ele conduz o caso Dora a partir do lugar do mestre, e não do discurso do analista. Né? Então, Freud, cheio de saber, cheio de um preconceito, né, acerca do que estava acontecendo com a Dora, ele conduz o tratamento. E por isso que o tratamento ele chega a esse ponto de... Não é um fim, porque o caso, a Dora continua isso depois, mas chega a um ponto em que isso é problematizado no sentido de um rompimento, né, justamente pelo manejo do Freud. Mas passando um pouco pela etiologia da histeria, né, curiosamente, histeria, na palavra grega, significa útero, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento, quem estuda um pouco mais aprofundado, Freud sabe disso, e é por isso que muitos autores, né, mais antigos da psicanálise diziam que não existia histeria no homem, né? Não existiria homens histéricos, porque o homem não tinha útero. E aí é um dos pontos e contrapontos que Lacan faz na sua teoria, principalmente no Seminário 20, quando ele escreve sobre a tábua da sexuação, e diz da posição discursiva feminina e masculina, que é marcada pelo falo e pela ausência do falo. Né? E aí Lacan também é chamado tem uma palavrinha, não é binário, não, tem uma palavrinha que geralmente se utiliza para criticar o Lacan quando se utiliza o gráfico, a tábua da sexuação para falar da posição discursiva, que o Lacan ele é muito, só é uma coisa ou outra. E aí essa é uma análise muito equivocada, porque quando Lacan escreve a tábua da sexuação, ele não diz respeito, ele não quer dizer do homem e da mulher, mas de uma posição discursiva feminina e masculina, que um homem, ele pode ser um homem ocupando uma posição discursiva feminina, e que uma mulher pode ocupar a posição discursiva masculina. Grande exemplo disso, eu gosto sempre de falar, mesmo não gostando muito de fazer análise dos fatos, um exemplo clássico de uma mulher que ocupava uma posição discursiva masculina é a grandiosa Rainha Elizabeth, que já não está mais conosco. Né? Uma mulher fálica, né? Que detinha o poder em suas mãos. Então, fazendo uma análise grossa, né, bem superficial, era uma mulher que ocupava uma posição masculina. E não necessariamente ela deixava de ser mulher por isso. Né? Então, aqui nós temos a queda de que a histeria é algo que só acontece, ou só funciona, ou só se estrutura nas mulheres. Em homens também, obviamente, isso é muito frequente, porque na histeria tem essa coisa do feminino. E Dora, dentro da experiência e da análise, né, do decorrer do caso, a Dora vem e traz essa experiência dela, do encontro com o feminino, com a devastação. Inclusive, eu queria indicar para vocês, eu posso colocar depois no grupo, para quem tem interesse, o livro Amores Loucos, A Devastação Materna e nas Parcerias Amorosas. Esse livro aqui, depois eu coloco a foto dele no grupo. É um livro que trata justamente sobre o feminino, a devastação, as parcerias amorosas e a ideia das relações abusivas. Né? Porque geralmente tem-se a ideia que somente mulheres se submetem a relações que são consideradas abusivas. E esse livro ele traz justamente uma subversão dessa ideia, de que homens também estão sujeitos, submetidos e meio que isso é tão frequente quanto a gente imagina. Né? E aí há um questionamento, será que esses homens ocupam
essa posição discursiva feminina? Ou será que essa posição discursiva feminina é sempre esse lugar da submissão, da subjugação, né, na relação em si? Será que, de fato, a mulher é esse sexo frágil, como a sociedade prega, e o movimento feminista vai lá e subverte isso, dizendo que não é possível? Então, tocando no caso da Dora, inevitavelmente nós tocamos nesses pontos do feminino, porque, por exemplo, naquela época, 100 anos atrás, a Dora estava sujeita a uma situação extremamente escrota, né? Porque o pai, vejam bem, o pai da Dora vivia um romance com a senhora K, né? E a Dora sabia disso. E era obrigada a se submeter a isso, porque a mãe não poderia saber. Em contrapartida, o senhor K comprimia a Dora, no sentido de aliciar mesmo, de toques indiscretos, do próprio beijo na boca, que ele força, né? E que faz com que, inevitavelmente, dentro dos processos de descarga e reinvestimentos psíquicos, a Dora desencadeie todo ponto de adoecimento, que é uma problemática no início do caso, né? Que é isso que a faz chegar até o Freud, né? A tosse, a ânsia de vômito, a vertigem e outras coisas mais. O termo neurose, por sua vez, foi introduzido pelo médico escocês, o Cullen, em 1769. Não é nenhuma novidade, e principalmente vocês que vêm acompanhando as aulas do Lacato aos sábados nessas férias, quando eu fui dar a aula sobre, acho que entrevistas preliminares, se eu não me engano, não, diagnósticos, né, diagnóstico diferencial, quando eu fiz aquela introdução do da psiquiatria para Freud até Lacan, né? Então, tudo que Freud traz, né, principalmente nesse momento inicial, inclusive eu também queria indicar para vocês a leitura do volume Estudo sobre a Histeria, que é onde está alocado os principais casos de histeria e o início da psicanálise, que é quando Freud escreve a partir da própria experiência, com a ajuda do Breuer, os casos que ele atende inicialmente nos fundamentos da psicanálise, e que é uma leitura que vale bastante a pena, porque você se depara com o Freud médico, né, que está ali dentro daquela experiência de submeter o sujeito a cartase ou não, né? O sujeito aqui, ele é paciente do método cartático ou do método psicanalítico? Isso é uma questão que o Freud faz, né, no início da psicanálise, principalmente nos estudos sobre a histeria. E o próprio Freud, ele vai entendendo que a histeria é uma doença psíquica bem definida. Acho que Larissa está aqui, e eu lembro de uma pergunta que Larissa fez no grupo das 4+1 condições da análise, que nós estamos estudando nas quintas-feiras, em que o Antônio Quinet dizia que a estrutura histérica é a estrutura mais lógica da psicanálise, né? Porque é quase que inconfundível, justamente por ela ter uma etiologia extremamente específica, né? Obviamente que isso em Lacan é subvertido, né? Essa ideia meológica e específica, etiologicamente falando, ela perde o seu estatuto justamente porque a gente deixa de ver o caso a partir dos fenômenos para ver o caso agora a partir do discurso. Então, a marca da histérica passa a ser a insatisfação, né? A histérica se mantém insatisfeita para não ir de encontro ao seu próprio desejo. É uma forma de defesa da histérica, de se manter insatisfeita, criando situações, criando cenas, para que esse desejo ele se torne cada vez mais distante. E é um ponto também muito interessante, a forma com que a histérica se relaciona com o próprio desejo, mas tem também aquele ponto que eu sempre tenho colocado nos grupos de supervisão.
Freud vai dizer que a neurose é a negativa da perversão, né? Mas alguns casos de histeria trazem traços perversos, né? Principalmente, e não à toa, a Companhia das Letras aloca no mesmo volume o caso Dora e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? Os 3 ensaios primeiro, depois o caso Dora. E nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud vai nos dizer, também tem um texto nesse volume, que minha opinião, é uma coisa assim do Freud, minha opinião acerca da sexualidade na etiologia das neuroses, que é um texto bem curtinho também, que eu indico para leitura, em que o Freud vai dizer da participação, principalmente no ponto que ele coloca na sexualidade infantil, que a criança é perversa polimorfa. Então, em alguns casos de histeria, o traço sedutor, que não é necessariamente um fenômeno, mas uma marca que rege a estrutura histérica, ela cria a própria situação, entra nela. Eu acho que eu gosto de pensar assim, né? Que a histérica é aquela que ocupa 3 funções: a plateia, o palco e a plateia, o personagem e a cena, né? A histérica é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Porque ao passo que ela ocupa a plateia, a cena e o personagem, ela se queixa porque não tem a plateia, não tem a cena e nem é o personagem, né? E aí, isso é uma coisa que a gente vê principalmente na contemporaneidade, né? Nos casos de histeria que chegam até o consultório, mas voltando a esse início da psicanálise, a gente vê isso no caso Dora, né? Porque Dora, na melhor das hipóteses, poderia ter surtado, né? Então, eu não vou ser complacente com a safadeza do meu pai, eu vou dizer à minha mãe, e eu vou gritar quando o senhor K chegar perto de mim e tentar me tocar, né? Na melhor das hipóteses. Mas tivemos o que tivemos. Na direção, o Freud conclui isso de uma forma bem simples. Bastava-nos descobrir esse inconsciente e comunicá-lo. E é isso que faz acerca da suspeita de algo que torna-se certeza, e tal certeza é comunicada. A confirmação de sua interpretação é realizada pela negação da intervenção, isto é, por um não dito pelo paciente e por suas afirmações posteriores. Seria muito fácil, né, de descobrir esse inconsciente e comunicar como se fosse, de fato, tão simples assim. Mas nos pontos do sintoma, né, como eu já trazia para vocês, mas agora de uma forma mais precisa, a marca eram 3 sintomas em específicos na Dora: o asco, uma sensação alucinatória de pressão na parte superior do corpo e o horror aos homens em conversas ternas, isto é, homens com ereção por excitação sexual. Então, a Dora era atravessada, tinha seu corpo atravessado, principalmente por essa alucinação. E aí, não pensem que uma vez eu escutei, acho que foi a Carolina Moreirão, que eu adoro escutar ela. Ela disse uma vez, né? A gente ignora que às vezes, nos casos de histeria, a gente se depara com alucinações, né? Com traços alucinatórios, com delírios, né? A própria Ana O, né? Quando a Elizabeth von R, a Miss Luz, a senhora Elizabeth von N, praticamente eram psicoses, né? Porque se debruçavam, se jogavam, aquela coisa toda muito teatral. Mas aí o que é a marca, né, da histérica? É a forma com que ela se relaciona com o seu próprio desejo, né? Então, isso é um ponto assim de bastante relevância para a gente poder pensar dentro do caso Dora, principalmente. Na origem da formação dos sintomas, o asco corresponde ao sintoma de recalcamento da zona erógena dos lábios, aos quais o hábito de chuptar infantil de Dora está ligado. A pressão alucinatória provém do deslocamento das sensações sentidas por ela,
quando do abraço forçado do senhor K em seu estabelecimento comercial, o que teria provocado uma alteração análoga no clítoris. No lugar da sensação genital, produziu-se o asco e a excitação do clítoris que, por deslocamento, permite por fixar-se no tórax. O que vem a ser sentido sob a forma alucinatória como uma pressão fálica. O horror aos homens, que podem se encontrar em estado de excitação sexual, obedece, segundo Freud, ao mecanismo de uma fobia destinada a protegê-la contra uma revivência da percepção recalcada. Isso é muito interessante, não necessariamente nesses termos que eu proponho pensar aqui, de que o sintoma ele está ligado, por exemplo, o sintoma das alucinações na coluna está ligado ao abraço forçado do senhor K, mas também daquilo que nós escutamos hoje na clínica contemporânea, né? É óbvio que uma coisa só tem sentido, uma coisa só está ligada à outra para provocar um sentido se o sujeito assim o fizer. Mas, a nível de estudos e de análise dos casos que nós conduzimos, é super possível que nós podemos e devemos pensar a partir de qual perspectiva, por exemplo, o sujeito que chega na clínica com... Eu acho que eu escutava isso, né? Acho que hoje. O sujeito que chega na clínica dizendo, uma mulher, por exemplo, não, Berto, eu vim porque eu tenho uma séria dificuldade de ter relações sexuais, né? E aí eu já fui em ginecologista, já fui em todos os médicos possíveis, já bati todas as formas de exames possíveis, e minha última aposta foi pensar que isso deva-se a uma condição psíquica. E aí você começa a escutar esse caso, né? E aí você percebe com o bom tempo que no núcleo, né, na infância, existe uma experiência de abuso sexual, em que foi a contragosto, pelo menos hipoteticamente, e isso reaparece agora através da dificuldade de ela se relacionar sexualmente com o parceiro, né? E aí isso é algo que precisa se tornar palavra dentro do tratamento, do trabalho de análise, porque o que não é palavra é fato. E o fato se encarna no corpo, né? O corpo imaginário, e aí a gente vai para os 3 registros do Lacan, o real, simbólico e imaginário, o corpo ele é completo. Eu até postei uma coisa hoje no Instagram, depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas não é nada tão teórico assim, mas é um cara que eu sigo no Instagram já há um tempo, e ele faz algumas artes com pratos quebrados, xícaras. E aí eu compartilhei no Instagram, nos stories, 3 pratos que ele compartilha, um feito de arame, um prato quebrado e um prato inteiro. Esse prato inteiro é o imaginário para Lacan. Esse prato quebrado é o simbólico. E esse prato feito de arame, somente a estrutura, é o real. Né? E por que o simbólico é esse prato quebrado? Porque a falta ela só pode ser inscrita no registro do simbólico. Né? Não há falta no imaginário nem no real, principalmente no real. Né? O real ele é completo. É por isso que o real ele tem caráter de trauma, porque ele é completo, ele não existe uma falta, uma cisão, uma rachadura no real. Né? É completo. Então, é o registro do simbólico quem permite ao sujeito, ou que permite ao sujeito, faltar e respirar. Né? Eu lembro de uma frase que eu vi, não vou me recordar o autor, que ele dizia que existe uma brecha, uma rachadura, e é por ela que a luz entra. Essa rachadura é o registro do simbólico. Né? Então, esse corpo imaginário, principalmente dentro dos 3 registros do novo-romeano, que é o que Lacan cria e sustenta durante os 27 seminários, esse corpo imaginário, que é o corpo histérico, né, principalmente, é um corpo tomado de fenômenos.
né? É um corpo identificado, é um corpo que reproduz uma cena. Por exemplo, o sujeito que chega no consultório diz, eu acho que parece que esse sintoma que eu tenho, né? Por exemplo, essa psoríase, uma vez escutei isso, parece que essa psoríase que eu tenho, ela parece com o que minha mãe dizia viver, né? Minha mãe dizia que tinha feridas que andavam pelo corpo todo. E a psoríase que hoje eu tenho, ela anda pelo corpo todo, né? Mas tá, em que momento essa psoríase ela aparece? Não, ela aparece sempre em situações, em eventos estressores. Que eventos são esses? Não, sempre quando eu estou diante da minha mãe, porque quem na vida mais me estressa é a minha mãe. Então, esse corpo histérico, né, é um corpo imaginário identificado, né? É quase que, e eu gosto de pensar assim, o corpo histérico é um corpo palco, onde os eventos psíquicos se dão. Enquanto na neurose obsessiva os eventos psíquicos se dão exclusivamente no campo dos pensamentos, na histérica isso se dá principalmente no corpo. Todavia, esses não são os critérios para Lacan para um diagnóstico diferencial da histeria. Mas nós não podemos desperdiçar a escuta desse fenômeno de corpo, né? Desse registro imaginário que está presente. Porque o que é que acontece na neurose histérica? Né? Na fundação, dentro da experiência do complexo de Édipo, né? Como é que a histérica ela lida com a metáfora paterna? Como é que o neurótico obsessivo lida com a metáfora paterna? Né? E isso é muito crucial para a gente poder pensar, principalmente na etiologia dos casos que a gente atende. Né? E aqui vale fazer menção, por exemplo, ao estado do espelho. Quando Lacan, até eu falava isso hoje para um supervisionando também, eu dizia para ele, ele estava com dúvida se o caso era de histeria ou de psicose. Só, vamos escutar esse caso e vamos analisar a partir dos três tempos do Édipo do Lacan. Essa pessoa passou pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Há uma inscrição da metáfora paterna. E não há uma negação da castração simbólica. Há uma afirmação da castração simbólica. Né? E a afirmação da castração simbólica é a marca da neurose. Todavia, a castração simbólica afirmada, ela é recalcada. Né? Vale lembrar dessa marca, né? do mecanismo de defesa da neurose, é o recalque, né? É colocar debaixo dos panos, mas que isso vai aparecer de alguma forma. É aquilo também que as meninas estão aqui, Xiane, Larissa, me ouviram falar hoje no grupo de supervisão. O recalque é meio que um guarda-roupa que você tem no seu quarto. Seu quarto está todo bagunçado e aí você quer arrumar porque vai chegar uma visita e essa visita vai passar pelo seu quarto, vai ver. E aí não dá tempo, você pega tudo que tem de bagunça no quarto, livro, roupa suja, e você coloca tudo no guarda-roupa, passa a chave, e você sabe que a qualquer momento esse guarda-roupa ele pode explodir. E para não correr o risco desse guarda-roupa explodir em você, você começa a dormir na sala. Dorme na sala, dorme na cozinha, dorme no quarto de hóspede, mas não volta para o seu quarto porque você tem medo daquele guarda-roupa explodir. O trabalho do analista é chegar e questionar. O que é que por que você está dormindo na sala? Você não tem seu quarto? Ah, mas eu estou com medo do guarda-roupa. O que é que tem lá? Vamos lá comigo ver? Né? E esse guarda-roupa vai sendo aberto de par em par, né? Parceladamente. Porque se esse guarda-roupa estoura, aí a gente tem o trauma, né? A inscrição, a invasão do real. Né? E aí a gente consegue ver nessa metáfora que eu estou trazendo para vocês, dá para a gente perceber os três registros do novo romano do Lacan. Né? O conteúdo que está dentro do guarda-roupa é o real, o imaginário é isso que é o guarda-roupa que guarda o real,
e o simbólico é somente a chavezinha com a pequena tranca que sustenta esse edifício todo, né? E aí é onde entra a beleza da psicanálise na compreensão dos casos e no diagnóstico diferencial. Justamente no ponto de que é, o que está invadindo esse corpo a nível de adoecimento é possível que se torne palavra. A gente fala de uma falência ou de uma pobreza simbólica nos casos de psicose, né? Porque a psicose ela não é desprovida do simbólico, mas todavia ela não existe uma inscrição total que fosse possível do registro do simbólico. Ele está ali, mas ele não faz função. Então, o papel do analista no caso de psicose é conduzir o tratamento para que o sujeito encontre um objeto de suplência, para que ele consiga sustentar a invasão do real ou lidar com a invasão do real sem entrar em crise. Numa neurose, é tornar essa sintomatologia física, né, ou corpórea em palavra, né, passar do estatuto de corpo para o estatuto do discurso, né? E aí eu estava até conversando com uma amiga no início do ano, inclusive, em que nós estávamos escrevendo um artigo científico e a pergunta do artigo era: o que é que vem primeiro, o corpo ou a palavra? Né? O verbo ou a palavra? O verbo ou o corpo? E era uma questão que dava um cartel, que dava um artigo e que dava anos de estudos, porque, mas em contrapartida, Lacan já nos dá esse panorama de que a linguagem ela existe apesar de nós. E eu estou no cartel sobre o corpo, e aí eu vou trazer, puxar o saco dos membros do meu cartel, Camila, inclusive, está aqui, que a gente está produzindo uma coisa muito interessante, que a linguagem, a inscrição no campo da linguagem, ela não é optativa. Nós não temos a opção de não nos inscrevermos na linguagem. A linguagem é uma coisa que invade, que vai acontecer independentemente se você quiser ou não. E isso acontece na mais tenra infância, né? Lacan disse que nós nascemos acéfalos, sem a inscrição da linguagem, mas no momento em que a mãe começa a nomear os fenômenos de corpo do filho, da criança, do bebê, ali começa a inscrição da linguagem, o banho da linguagem e a alienação ao grande outro. Então, isso não é opcional, e isso é muito interessante, porque a gente está produzindo esse saber dentro da experiência do nosso cartel. Então, a gente chegou nesse ponto de entender, né, na teoria lacaniana, que não é uma opção do falante ser inscrito na linguagem, que a linguagem vai se escrever independentemente do consentimento seu, por exemplo. Né? Por exemplo, a gente se lasca na análise para dar conta de muitas coisas que a gente achava que era vítima, mas, na verdade, eu tenho uma parcela de responsabilidade naquilo tudo. Né? E aqui, no caso Dora, Freud vai fazer aquela célebre pergunta, né? Qual é a responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Para que o sujeito se dê conta da sua parcela de responsabilidade na desordem que ele está se queixando, demora um bom tempo. Porque até eu chegar no núcleo, no ponto de entender que eu tive, ainda criança, eu tive uma parcela de responsabilidade, e isso que é subversivo na psicanálise e insuportável para muitas pessoas, isso demora muito tempo. Até que eu construa e substitua significantes, e elabore questões, e limpe a chaminé, e abre e reage, como diz o Freud nos estudos sobre a histeria, demora um bom tempo. Né? Mas aí é a grande subversão, que a psicanálise é muito criticada por causa disso, né? Justamente porque ela diz que ainda o próprio Lacan vai dizer, né, quando ele vai subverter a dialética do desejo de Hegel, aonde eu não penso eu escolho, né? Sou onde não penso. Então, naquele momento em que eu não pensei escolher aquilo, ali eu sou.
né? E esse é o grande contraponto do Lacan. Por isso que eu sou apaixonado pela psicanálise lacaniana e puxo tanto saco de Lacan. Mas, seguindo, para a gente ir para o final e para as questões de vocês, o caso Dora para Lacan, segundo ele, o interesse da Dora pela senhora K mascara uma identificação masculina com seu irmão. E isso é muito interessante para vocês que quiserem reler o caso Dora. E é 1 ano e meio mais velho que ela. O acesso à sua feminilidade teve como elemento intermediário esse irmão, que, como ímago, serviu de matriz originária para todas as situações da sua vida. Para Dora ter acesso ao reconhecimento de sua própria feminilidade, teria sido necessário que ela tivesse assumido o seu próprio corpo, sem o que ela permanece enredada nos efeitos de despedaçamentos típicos da face do espelho, permanecendo nas linhas de fragilização que definem a anatomia fantasística, manifesta nos sintomas de esquise ou de espasmos da histeria. Esse marco, principalmente para vocês que vão ler ou reler o caso Dora, é muito interessante, porque ela tem uma identificação, segundo Lacan, com a figura masculina, né, do irmão mais velho, que é 1 ano e meio mais velho que ela. Né? E aí ele coloca, mais uma vez, retomando aquele ponto que eu já trouxe para vocês, do despedaçamento do próprio corpo, né? Que ela precisaria ter assumido o próprio corpo dentro do trabalho de análise. E aí também é uma questão que tem atravessado o nosso cartel. Camila, quando eu estiver aí, eu estou só puxando o saco para o nosso cartel. Em que eu fazia um questionamento, né, aos membros do cartel. Nós já temos a posse do nosso corpo? Ou é uma posse que é dada à medida que é falada? Porque, por exemplo, o sujeito chega no consultório e começa a falar, eu não me reconheço no meu próprio corpo. Principalmente, isso é muito comum, esse tipo de discurso, não numa análise geral, mas de uma forma específica, nos casos de pessoas trans. Humberto, eu estou no período de transição, eu me olho no espelho e não me reconheço. Eu não sei se eu sou João ou se eu sou Maria. Né? Então, esse trabalho de tomar a posse do próprio corpo deve-se ao trabalho discursivo da linguagem. Né? E até ouvi o Filipe Teles dizendo hoje que a gente se preocupa muito com as estruturas clínicas e esquece de pensar a posição do sujeito frente à linguagem. Né? E essa é uma marca muito interessante, e foi esse o advento do Lacan, que o Lacan trouxe para a psicanálise. Né? É deixar de estar preso aos fenômenos de corpo e dos pensamentos, por exemplo, e começar a problematizar a posição discursiva do sujeito. Como é que o sujeito se relaciona com a linguagem? É por isso que, em Lacan, é possível uma análise com sujeitos que diante da linguagem, são psicóticos. Né? Porque o Freud já nos advertiu de que não era possível, até o texto Psicoterapia, do Freud, de 1905, eu acho, inclusive está bem fresco, porque eu li no final de semana, o Freud vai dizer que ele vai falar sobre as contraindicações do trabalho de análise. Entre elas estão as pessoas acima de 50 anos, estão os psicóticos, né? E para Freud, mas aí Lacan vem com o seu advento, incluindo a linguística dentro do campo da psicanálise, e possibilita, entendendo o sujeito, inclusive para as crianças, para os sujeitos autistas, por exemplo, um trabalho de análise. Né? Então, mas aí voltando ao ponto, aquilo que eu já lhe dizia no início, que olhando e analisando o que Lacan faz, a partir do caso Dora, da sua teoria dos 4 discursos, que são, desculpe, o discurso da histérica, o discurso do analista, o discurso universitário e o discurso do mestre. Que o Freud ele conduz o caso da Dora do lugar do mestre. Né? E o lugar do mestre é somente uma fachada.
né, que sustenta um lugar de aparência para ocultar a sua verdade, a castração. Né? Então, as roupagens do mestre, né, de quem sabe tudo, de quem pode tudo, na verdade, esconde o grande furo da castração. Né? E aí está o matema dos quatro discursos, como eu já disse para vocês, e é a partir desse lugar aqui do mestre, em que o agente é o significante mestre, que aponta para o S2, que significa o saber, a verdade como o S barrado, que é o sujeito castrado, e a produção, que é o objeto A, a falta. No final das contas, se o Freud tivesse ocupado, né, como o próprio Lacan diz, o lugar do discurso analítico, nós teríamos uma outra produção de saber na experiência do caso Dora, porque é justamente esse o lugar que o analista deve ocupar, o lugar do discurso do analista, que é justamente esse lugar em que o agente é a própria falta, né? E que a tentativa do trabalho de análise é que o sujeito se encontre com a própria falta e faça dessa falta alguma coisa. Né? A gente fala muito de bancar o desejo, e bancar o desejo é uma coisa que não existe, né? Porque o desejo é uma estrutura, é uma pergunta. Ninguém banca a pergunta, a gente banca a falta. Né? Qual é a falta que você pode, consegue e tem estrutura para bancar? Essa é a grande pergunta de um trabalho de análise. Né? Não, eu não consigo estar nesse lugar aqui, mas também eu quero ir embora desse lugar. Qual é a falta que você consegue bancar? Né? Por isso que um psicanalista lacaniano, ele não ocupa um lugar de completude, ele ocupa um lugar de falta, né? De objeto faltante, de causa de desejo. Só é possível desejar diante da falta, né? Atravessado, causado pela falta. Sem falta, não existe desejo. Né? A Ana Sui já nos adverte dessa forma, que o desejo é filho da falta. Então, no caso Dora, não é se o Freud tivesse feito assim. O Lacan se vale do caso Dora para nos mostrar. O discurso do mestre é um discurso totalmente vazio. Você pode até ocupar esse discurso nas análises que você conduz, mas saiba que isso não vai ter êxito, que isso não vai ter produção de saber. Né? E aqui é o grande contraponto e a subversão que o Lacan faz do caso Dora. E agora eu queria abrir para as perguntas, quero ver vocês. Eu só estou vendo 4 pessoas na sala. Juscelia, Larissa, Thaís, Lili, agora eu vejo Pleiciane. Quero ver vocês. Estão fazendo o quê? Isso aí que você disse que vai ter atendimentos. Estou vendo a Jane, Priscila. E aí, pessoal? Estou vendo Camila agora. O que é que vocês acharam? O que é que fica para vocês desse ponto do caso Dora? Queria ouvir vocês agora, suas questões. Fiquem à vontade. Eu, particularmente, achei incrível a forma como você fez a associação, assim, durante tudo que você falou, assim, ficou muito bom, muito bem feito, entendi muito bem. No início, assim, a gente ficou um pouco perdida, né, assim, tá conhecendo as coisas, voltar a ler o caso Dora com outra visão agora, a de Lacan eu não conhecia, então, muito importante, muito legal. Obrigada. Que maravilha, Thaís. Obrigado. Quem mais? Gostei também, Humberto, muito bom. E fez muito sentido, assim, tudo que você falou, porque eu venho de uma psicanálise inglesa e eu vivia no consultório essa pressão de interpretar, né? E eu sentia que eu atropelava muitas coisas. E eu já estou sentindo os efeitos, assim, dessa mudança, passando a ler, né, um pouco Lacan, estudar, assistir aulas, e como faz diferença, sabe, assim, eu fiquei até mais leve, porque realmente eu vivia nessa pressão,
né? Sei que eu tenho que aprender muita coisa, mas eu estou muito feliz, assim. Obrigada aí pela contribuição, mais uma vez. Maravilha, Ivana, ouvir isso. Então, boa noite para Boa todos. noite. Eu gostei muito, é a primeira vez que eu estou participando junto com você. O Humberto é um velho conhecido da Vanessa, foi ela que me indicou. E espero participar mais vezes para me entender, né, com o grupo, sabe? Me sentir parte, assim. Mas, de toda forma, foi bastante esclarecedor e eu agradeço muito. Obrigada, viu? Obrigado, Jane. E eu estava com a câmera fechada porque eu estava jantando, estou toda atrapalhada hoje. Oh, meu Deus! Tranquilo, tranquilo. Não se preocupe. Quem mais? Quanto vocês pensam, se querem falar, para mim, não, porque tá gravado, então eu não vou ficar em silêncio. É, deixa eu ver aqui. A Ivana falou de uma coisa que eu me lembrei, que eu não pontuei isso para vocês. Deixa eu abrir. Vocês estão vendo a lousa, né? Está aparecendo para vocês. Tem uma coisa muito interessante que a Ivana pontua, que é a questão de estar desobrigada a se colocar dentro do trabalho de análise dos pacientes, dos nossos pacientes. E tem uma coisa muito interessante. Imagine que essa linha seja o discurso e que essas marcas que eu estou colocando aqui agora sejam significantes e você vai percebendo dentro do discurso do sujeito. O discurso ele não é, por assim dizer, linear, né? Ele não é uma reta. Ele tem suas oscilações. Ora o sujeito está falando que comeu um hambúrguer, daqui a pouco ele diz que comeu um peixe, um sushi, e ele disse que estava no banheiro, e isso é associação livre. Mas imagine que essa linha seja a linha do discurso. E que essas marcas, como eu já coloquei para vocês, sejam as marcas dos significantes, né? Logo, enquanto o psicanalista lacaniano, conforme nos orienta Lacan, o trabalho do analista vai ser marcar esses significantes. O que necessariamente implica aquilo que eu já lhes disse. Do lado do analista está a intervenção. Do lado do analisante está a interpretação. Então, em Lacan, o analista está desobrigado e recomendado e advertido a não interpretar nenhum desses significantes, mas sim a marcar esse significante por meio da intervenção, para que o trabalho de interpretação seja do analisante. Obviamente, e aqui está aquilo que o Lacan vai colocar no seu texto de, não vou lembrar agora qual ano, que é a direção do tratamento dos princípios do seu poder, que o analista ele conduz o tratamento e não o sujeito, né? E conduzir o tratamento é justamente marcar o discurso. Ah, fulano, eu percebi que isso aqui, parece que isso aqui faz sentido para você? Como é isso aqui para você? Ah, isso aqui parece com isso, né? Como eu colocava para uma paciente, né? Que ela dizia que tem medo de, não, que ela evitava ser visto. Eu evito ser visto. Ser visto, deixa eu escrever aqui, parece com serviço. E o serviço é justamente o que está por trás de ser visto. Quando eu sou visto, eu estou a serviço. Isso era dentro do caso, né? Então, o analista, a psicanálise lacaniana justamente se propõe a escutar o que não está sendo dito,
né? Como, por exemplo, no Seminário 5, quem está no grupo do Seminário 5 tem acompanhado a construção do Lacan, quando Lacan vai pegar do texto Psicopatologia da Vida Cotidiana do Freud, o trocadilho de signorelli e signorelli, e ele vai fazer a ideia do familionário, que é a junção de família mais milionário. E aí ele reescreve essa palavra como familionário, né? Uma psicanálise lacaniana está justamente na escuta do dito e do dizer, do dito e do não dito, né? E esse é o seu desafio. E isso dá tanto trabalho escutar o dito e o não dito que não dá tempo a gente fazer a interpretação. Por isso, Ivana, que você está desobrigada a fazer interpretações. Ela está aqui ainda? Não estou vendo ela. Acho que ela saiu. Por isso que nós estamos desobrigados, desautorizados, está aqui, Ivana, a fazer interpretação, porque já dá muito trabalho fazer essa marca e essa escuta do dito e do não dito. E aí, alguém mais quer colocar alguma coisa, alguma questão? Então, me ouviu? Sim. Boa noite. Eu ia perguntar, Humberto, quando você falou, se puder falar um pouco mais, o que não é palavra é fato. Mas para outras coisas não deu tempo de comentar. E onde que o Lacan fala um pouco do caso Dora, se puder falar? Eu vi lá que tinha página, mas eu não peguei as referências. Mas acho que você falou que ia mandar também, né? Vou sim. Todo o referencial teórico, onde o Lacan fala do caso Dora, eu vou mandar para vocês, tá certo? No máximo, amanhã, até o fim da tarde, eu estou encaminhando esse material para todos vocês. Você falou primeiro do que não é dito é fato. O que, Sim. você falou assim, o que não é palavra é fato, algo assim. Certo. Quando o sujeito ele chega no consultório, ele chega justamente atravessado pelos fatos, né? Pelos fatos, pelos ocorridos, pelos factos, pelos traumas da própria vida. E toda essa vivência só é traumática por causa da ausência da palavra, né? É aquela famosa história. Não é que seja tão simples assim, eu vou usar esse exemplo, mas com toda delicadeza. Não. Não, eu disse o que eu precisava dizer na cara daquela pessoa e eu estou aliviado, né? Aconteceu isso, essa briga aqui, e eu disse o que eu precisava dizer, né? Geralmente, nesse momento, quando o sujeito faz do fato um dito, algo não se formula. Lembrando que, para Freud, o sintoma é uma formação de compromisso. E para Freud, não se sofre com sintoma? Né? Então, quando eu não falo, algo se formula enquanto compromisso, de dor e de angústia. Né? Então, quando eu falo que o fato é a ausência do dito, ou que o trauma, o que é acontecimento ainda não foi dito, justamente porque quando você vai desenodando isso no trabalho de análise, isso vai perdendo efeito. Né? Para quem faz análise já há um bom tempo, talvez deva ter percebido esse movimento. Né? Quando você trata algumas questões e repete aquela mesma coisa, que chega a um ponto de elaboração, aquilo perde o poder. Né? Perde o estatuto de grande outro, né? Dentro da sua constituição psíquica. Respondi sua pergunta? Sim, eu só ia comentar com muito cuidado que uma moça começou falando lá no Instagram, moça não, 18 anos já fez, parece. Aí até mais ou menos virou amizade, assim, e ela traz muito, tem depressão, ansiedade, no caso diagnosticado psiquiatra, né, DSM, desde os 9 anos. Um dia eu cheguei a falar um pouco com ela no telefone, aí ela comentou algo de ter tido algum abuso do pai. Enfim, resumindo, ela vive assim, tentando ir, geralmente, psicólogo da TCC, né, que daí a abordagem já sabe que os psiquiatras indicam, mas resumindo essa última, ela contou uma questão assim, que quando ela tenta falar da dor dela, que ela já tentou suicídio, ela tem ideações suicidas, eu achei assim impressionante. Ela falou que a psicóloga fala, não, deixa isso aí para lá, vamos
tipo assim, viver a vida, mandar ela fazer academia, aquelas atividades que acho que eles mandam, né, umas tarefas. É interessante, por isso que parece que não anda, né, o processo dela. Sempre que ela entra em alguém, não deixa ela falar. Porque, como eu posto muita coisa da psicanálise, ela tentou pelo SUS uma época, ela falou que o psicanalista não falava nada, que a experiência dela foi horrível. Eu sempre trago que o psicanalista quer ouvir tudo que ela quiser falar, as dores, como que foi que ela tentou, o que ela não tentou, o que ela já passou. Mas é interessante, talvez por isso que não anda o processo dela, porque as últimas psis que ela tentou, né, sempre essa questão, não precisa falar disso não, deixa isso para lá, isso aí é no passado. Então, se ela nunca falar, nunca vai elaborar, né? Sim, e justamente, né? O psicanalista não fala. O psicanalista não fala porque já tem gente na sua vida demais para falar. E alguém precisa te escutar, né? Alguém precisa escutar as loucuras da sua cabeça que você mesmo quer fugir delas, né? Por isso que muitas vezes o psicanalista ele não precisa falar, porque, como o próprio Jacques Lamillet vai dizer, na melhor das hipóteses, o analista é aquele que não atrapalha o trabalho do analisante, né? Então, muitas vezes, essa fala, entupir o sujeito de interpretações, de sentidos, é justamente tamponar a falta, né? E não deixar que as coisas vão aparecendo à medida que o sujeito for discorrendo sobre aquilo, né? E só a custo de muito espaço para a gente poder dizer de si mesmo, falar de si mesmo, né? E falar fazer aquele contraponto que eu sempre cito, né? Passar do estatuto de o que eu sou para o outro, o que é que o outro pensa de mim, para o que eu penso do que o outro pensa de mim. Até que você chegue nesse ponto, é preciso muito espaço para você elaborar. Por isso que o psicanalista não precisa dizer muita coisa. Só marcar, né? Essa marca precisa ser feita. Mais alguém? Oi. Na verdade, não é uma dúvida, eu gostaria que você falasse um pouco mais, se desse, sobre essa questão da teoria de Lacan, sobre as psicoses no set analítico. Como funciona isso? Porque eu não tinha visto sobre isso ainda. Uhum. Isso dá uma aula não, um curso, um seminário só para falar sobre as psicoses em Lacan. Mas de uma forma bem direta, Lacan diz que o psicótico leva o analista no bolso. O que é que ele quer dizer com isso? Que o psicótico vai servir do analista para poder existir, né? E não é que o analista vai inscrever a lei fálica no psicótico, mas vai servir de um objeto suplente, de suplência, né? Um objeto ao qual ele pode se servir para existir sem tantas crises, por exemplo. É por isso que é possível uma análise com sujeitos psicóticos, porque esse sujeito, justamente, ele se serve do analista, né? Onde o analista, a posição do analista frente à psicose é de secretarial alienado, né? Não é de intervenção, não é de pontuação, não é de interpretação, é somente de secretariar. E muitas pessoas têm dúvida, né, quando estão começando na clínica das psicoses, como é que eu vou escutar um psicótico? Você vai escutar, né? O sujeito psicótico, ele está ali para ser de fato escutado. E secretariado, o que é que o secretário faz? Ele apenas escuta e faz o que tem que ser feito. Todavia, algumas marcas precisam ser feitas, né? Não é que tudo que o sujeito psicótico quiser fazer, você vai deixar fazer. Não é assim que funciona, né? Mas vai favorecer o tratamento ao ponto de que ele se sirva desse objeto, que é o analista, para poder existir no mundo sem tanta invasão do real, né? Porque o psicótico ele surta, né, quando o real invade. E o real invade justamente quando há uma ameaça da inscrição da lei fálica na sua psique, né? Quando, por exemplo, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, né? Quando você chega para um sujeito esquizofrênico e não, você não pode fazer isso, né? Você não pode ir para tal canto, você não pode comer
casca de banana, ele não tem recursos simbólicos para devolver a pergunta. Mas por que eu não posso? Ele apenas surta. Porque como ele recalca, ou melhor, como ele foraclui a castração, né, e nega a castração simbólica, não há como ele se valer do recurso simbólico para devolver uma pergunta ou para se defender. A gente se defende. A todo momento, os neuróticos estão se defendendo da castração. O psicótico ele não tem recurso. Por isso que a análise com o psicótico não cabe intervenções, perguntas muito diretas. Como é isso para você? Né? O que é que você vai fazer com isso? Se você fizer uma pergunta dessa para um psicótico que estiver à beira de uma crise, ele surta. Né? Porque ele não tem recursos simbólicos para se defender da castração. Né? E aí a tentativa do trabalho de análise com sujeitos psicóticos não é criar um registro simbólico, mas é fazer um sintoma, que é isso que Lacan vai dizer no seminário 23, que é um quarto elo do nobo romeano para fazer... Tudo bem, Juscelia? Obrigado. Para fazer suplência a essa falência do registro simbólico, né? Que é justamente o caso do James Joyce, que é um caso que Lacan vai analisar no seminário 23, que o James Joyce, ele não foi um sujeito analisado, mas ele era um psicótico, ele encontra na arte uma forma de fazer sintoma, que é o sintoma com TH, entendeu? Mas dá muita coisa para conversar. Dá para a gente fazer um encontro só sobre as psicoses. Mais alguém? Boa noite, Humberto. Oi, Milena. Boa Boa noite a noite. todos, tudo bem? Tudo bem? Então, estava aqui ouvindo, né, e refletindo. Hoje à tarde eu comecei a ler sobre passagem ao ato, né? E aí eu vi na citação do livro 10, né, da Angústia, o Lacan, né, vem fazer essa reflexão com o caso Dora. E aí você falou que no caso das histéricas existe a plateia, a cena, e esse como ele chama aqui, a passagem ao ato, no caso seria uma saída da cena, é isso? Eu não compreendi muito bem, estava com essa dúvida, se você puder me auxiliar. Você pergunta se a passagem ao ato seria um escapar da cena. É Sim, isso? uma fuga, por exemplo. Uhum. Não necessariamente. Né? Porque tem a questão do acting out, e alguns teóricos alocam o acting out no registro, na neurose, e a passagem ao ato na psicose. Né? Uhum. Mas, obviamente, que é possível uma passagem ao ato no caso de neurose também. Né? Uhum. E uma passagem ao ato não seria necessariamente escapar da cena, né? Seria fazer corpo na cena. Uhum. Né? Então, é uma forma de também usar o corpo para passar ao ato, mas geralmente uma passagem ao ato está numa tentativa ao suicídio, algo mais sério nesse tipo. Né? O acting out é meio que um ensaio da ação, do ato, e a passagem ao ato é algo de fato. Né? Quando se vai para vias de fato e não se ensaia. Então, tem só essa linha tênue, porque, por exemplo, não é que as histéricas elas não vão se suicidar, depende da gravidade, né? Mas, geralmente, dificilmente isso pode acontecer, com muitas aspas, porque em psicanálise a gente não fala de generalização, a gente fala Uhum. do caso a caso. Então, digamos que o acting out estaria mais para a neurose do que a passagem ao ato, por assim dizer. Né? O neurótico ele passa ao ato no caso de gravidade extrema, como os casos mais graves de neurose, histerias rígidas, neurose obsessiva grave, que quase aí está beirando a psicose. Uhum. Entendi. Está, agradeço pela transmissão mais uma vez, está ótimo, parabéns. Vou Obrigado, refletir mais um Milena. pouquinho sobre as leituras. Obrigado. Tá. Quem mais? Para a gente concluir a noite.
Ai, Humberto, fiquei aqui pensando, né? Cabeça fervilhando aqui em tudo que você trouxe, né? Tudo que foi colocado. Eu já não lembro mais o nome da moça aí que falou, né, do se desobrigar, né, a dar interpretação. Eu acho que no início, assim, da clínica, né, eu tenho aí, acho que um percurso aí de clínica de 2 anos e pouco. Parece assim que a gente vem ouvindo tanto assim, não, você tem que interpretar, você tem que dar devolutiva, que ser o analista blasé, que não fala nada, está ganhando dinheiro fácil. Então a gente entra meio que num conflito aí, e tem horas assim, se eu falo, meu Deus, tô fazendo um impostor aqui, se eu não falo nada, né? E no início de clínica, eu acho que assim, como a gente vai por imitação, né, dos nossos pais no começo, acho que a gente vai meio que na imitação daqueles que foram os nossos primeiros analistas, né? E depois a gente vai ganhando, vai se colocando na clínica, né, através dos estudos, vendo que via a gente vai tomar para ter uma autoridade aí, né? Então, eu acho que tem que se autorizar, né, a ser analista e o se autorizar a se colocar ali, como que você vai se colocar, né? E passar no caso, sair do que o outro espera de mim e o que eu penso do outro, né? O que eu penso de que vão falar que se eu sou blasé ali, né? Ninguém tá lá na minha clínica. Mas não, só tenho a agradecer a noite de hoje e é muito bom estar em grupo e ouvir você também. Obrigado, Lilian. De fato, assim, a gente, bom ou ruim, né? Se a gente pode falar assim, a gente traz as marcas dos nossos atuais e antigos analistas por um bom tempo. Às vezes o analista, os nossos ex-analistas, são grandes outros que a gente vai precisar se desalienar ao longo dos nossos trabalhos de análise, né? Porque tem uns que são as pestes. Pablo que eu diga. Então, são grandes outros também que a gente vai colocando. Porque o analista, a gente coloca o analista no lugar de grande outro, né? Nesse sujeito suposto saber é um lugar de grande outro. Então, tirar os nossos ex-analistas que foram positivas ou negativas experiências desse lugar demanda um bom tempo. Vou interromper a gravação